mas com certeza irão voltar. Obrigado por ter dinheiro embaixamento. Você está dormindo aqui ou... Como é que hoje? Vai, só para desligar do mar. Eu voltando. Pronto. Obrigado, melhorou. Eu confesso aos irmãos que nós lemos a Bíblia, pregamos por muitos anos, mas essa pregação desse livro, eu nunca tinha tirado tanto ensinamento. Sabe aqueles livros que passam por você, você vê assim, poxa, isso é uma história, não tem nada terrível. E é uma história tão profunda, tão rica, que Deus fez com que eu ficasse trabalhando seriamente a noite toda. Mas só que essa história, ela começa, não precisa ver agora não, tá? Lá em Abraão. Então, tipo, puxa bem a raiz. São 8h15, tem muito tempo, 1 hora de tempo. E ela, mas é lá em Abraão. Quando Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, uma terra que manda leite e mel. Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1. Abraão sai, só que Abraão não sai sozinho, correto? Ele sai com a gente. E Abraão sai o seu sobrinho. Qual o nome dele? Ló. E tem aqueles episódios todos que Abraão, os pastores de Abraão estão crescendo, junto com os pastores de Ló, e dá uma mistura, começa aquela briga toda. Aí Deus chama Ló e fala assim: olha só, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí o que Ló faz? Ele escolhe as meninas, lugar de riquezas. E Abraão vai para o outro lado. Só que chegando lá, todos nós sabemos que os episódios de Ló foi triste. E a mulher de Ló vira o quê? Uma estátua de sal. Aí sai Ló e suas 2 filhas. Só que eles vão para Moabe. Então eles sobem e, subindo, as suas filhas têm filhos com Ló. Um chama Moabita, que vai tornar aquela área de Moabe, e a outra Amon, os amonitas, que até hoje praticamente guerreiam com Israel. Mas por que eu estou fazendo essa pequena introdução? Para que nós possamos entender que o próprio amor de Deus nos amou. Que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus tinha um projeto para mim e para você. E você vai ver no final das mensagens quanto Deus nos ama. E nós não entendemos que o processo de Deus é diferente de cada um. Mas o propósito é chegar lá, no final. Posso ouvir amém? Eu quero orar de novo, não invalidando a oração do amigo, mas eu quero orar mais uma vez. Pai amado, mais uma vez me coloco, desço a casa do goleiro, que tu possas me usar mais uma vez para abençoar a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu quero falar sobre uma mulher moabita, que foi a única mulher moabita que tem um livro exclusivo falando sobre ela. Mas como que pode, gente? Os judeus eram tão radicais, não é isso? Eu vou falar da radical, eu já lembro do Diego. Tão radicais, tão veementes, não gostavam de se contaminar com ninguém. Mas a Bíblia, ela relata a história de uma mulher
moabita. Ela pode contar a história de muitas pessoas, mas ela tem que contar um livro exclusivo, 4 capítulos exclusivos de uma moabita. E quem foi essa moabita? Escola dominical. Quem foi essa moabita? Ruth. Uma mulher. Por que, em vez de contar a história de Ruth, conta-nos a história de Noemi? Por quê? Está me olhando com essa cara de espanto aí? Nunca pensou nisso, né? Por quê? Por que contar a história de Ruth, uma mulher moabita? É aí aonde nós vamos trabalhar nessa noite. Eu nunca parei para pensar quantas riquezas tem neste livro e quantas coisas que ela traz para mim e para você, quantas igualdades, quantas humanidades ela nos traz e nos faz iguais. Primeira coisa, vamos abrir no livro de Ruth, uma moabita, no capítulo 1, vamos ler primeiro, vamos ler bastante o livro de Ruth, 1 a 5. É interessante que ela não começa contando Ruth, ela faz uma introdução até chegar em Ruth. E depois ela, só Ruth. Diz assim, pastor André, pode ler para mim, por favor? Tem um microfone por ali do outro lado. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso um homem de Belém, cidade de região de Judá, foi com a sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. Então vamos parar por aí. E vamos enriquecer mais. Só que quando chega aqui, um homem, ele faz assim, no tempo em que Israel era governado por juízes. Nessa época que Ruth aparece na história, que Noemi aparece na história, Israel todo, quando nós colocamos Israel, é Israel por completo, Israel e Judá, todas as 12 tribos, eles eram governados por juízes. E nós tivemos 15 juízes. Ok? E nesse episódio vai acontecer nessa época. Então, por isso o homem de Belém. Belém é um fato importante na nossa vida. Belém é o local, é a casa do pão. Ou a cidade do pão. A cidade da promessa. A casa da promessa. A casa do alimento. A casa de Deus. É a casa do pão. Então Belém é a casa da o que, gente? Do pão. E quem é o pão? Quando nós falamos de pão, nós referenciamos a quem? Nós apontamos para quem? Para Jesus. Casa da bênção, casa da promessa, casa do Pai, casa de Cristo, casa daquele que oferece, daquele que tudo dá e não tira, casa da paz. Então nesse exato momento, essa família morava em Belém. Essa família estava vivendo em Belém. Só que nós muitas vezes estamos muito bem na casa de paz. Nós somos muito bem crescidos na casa de paz. Só que o processo que nós estamos vivendo na casa de paz, às vezes se torna difícil. Nem todos nós, até chegarmos no final do nosso objetivo, iremos passar por processos fáceis ou mais difíceis. Cada um tem o seu processo para chegar ao final, para chegar a Nova Canaã. É isso que nós temos que entender. Primeira coisa que nós temos que entender: cada um tem um processo para o propósito de Deus na sua vida. Eu tenho os meus processos, eu tenho as minhas lutas, e cada um de vocês terão as suas lutas que não serão iguais.
Embora eu e pastor André sejamos pastores, ele tem as lutas dele, eu tenho as minhas. Porém, o propósito é chegar na Nova Canaã, é chegar nos céus, é pregar o Evangelho de Cristo. Mas o processo que eu passo todos os dias é diferente do processo que ele passa todos os dias. Não é porque nós dois somos pastores que iremos viver o mesmo processo, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Só que quando eu me paro nesse episódio aqui, eu estou na casa da bênção, eu estou na casa do pão. Aí o que acontece? Eu começo a olhar para coisas do mundo. Lá no mundo está melhor. Lá no mundo eu tenho mais oportunidades. Lá no mundo eu tenho mais chances de crescer. Quantos músicos eram cristãos, de baterias, de grupos cristãos, que estão tocando no mundo? Quantos? Muitos. Quase 80%, 90% dos músicos do mundo começaram a ser onde? Nas igrejas. Mas sabe por que pararam? Porque lá, ó, Moabe, que é a terra da maldição, paga mais. Está pagando melhor. Tem mais oportunidade de eu ter mais visto, tira no bolso e esquece de Belém. Nesse episódio aqui, ele queria levantar alguns personagens para nós entendermos. Alguns personagens que eu vou falar para vocês entenderem quem são esses personagens. O primeiro personagem que eu quero falar nessa introdução é Elimeleque. Elimeleque é o marido de Noemi. Elimeleque foi aquele que, olha, nós estamos na casa da bênção. Eu sou o sacerdote da casa. A minha vida aqui, eu tenho nome, tenho postura de ter dinheiro, tinha uma vida financeira boa, mas ele queria algo melhor. Aí ele fala o quê? Noemi, pega as crianças. Porque os filhos são sempre crianças, né? Pega as crianças e vamos descer para Moabe. Talvez Noemi, uma mulher de visão, ela tenha falado assim: meu amor, mas está tudo aqui. Nós somos abençoados aqui. Tudo é passageiro. É só uma porta que fecha e outra porta que abre. Talvez hoje você não tenha o que comer na sua casa, mas amanhã você vai ter. Talvez outras coisas sejam difíceis para você, mas amanhã, na próxima esquina, as coisas vão chegar. Porque estão tão desesperados, confia em Deus. O justo vive pela fé. Não. Noemi, nós vamos para Moabe. Mas meu amor, para Moabe, é a terra da maldição. Talvez Noemi tenha falado isso. Quem é o sacerdote da casa? Era o homem. E vocês vão ver que a Noemi era aquela mulher festeira. Onde ela passava, outra cá, olha para lá, olha para todo mundo. A cidade toda conhecia Noemi. Todo conhecia seus filhos. A alegria que Noemi passava no meio da cidade. Porque ela era uma mulher feliz. Quando nós estamos na bênção, na casa da bênção, quando nós estamos em Belém, nós somos felizes. Está tudo apertando. Aí nós vamos que nem a tsunamita. Tudo vai bem. O mundo está caindo. Tudo vai bem. Porque nós cremos no Deus que provê as coisas. Mas quando nós saímos da bênção e vamos para Moabe, que nós achamos que é melhor. E tem de gente que anda conosco e fala assim: vamos para Moabe. Ali é melhor. Está pagando mais. Lá é cheio de louvores. Lá é cheio disso, cheio daquilo. E não sabe a origem de nada. O inimigo nosso, ele veio para te matar, para te roubar e para mentir para você. Hoje, Jesus Cristo veio para clarear a tua mente e te mostrar o quanto Ele te ama. Outra pessoa nesse panorama, rapidamente, seria Noemi.
a esposa, a sogra, a mulher, a mãe. Outra que nós iremos ver, que é o nome do livro, que é Ruth, a nora. A outra, Orfa, que é a outra nora. Os filhos, Molon, casado com Ruth, e Quimion, órfão. Ou seja, nós iremos trabalhar em cima desse cenário. E é esse cenário que vai nos ensinar muitas coisas. Primeiro, Deus tem um lugar para todos no seu lar. Quando eu entendo então que o livro de Ruth, uma moabita, ela está escrita na Bíblia, eu entendo que Deus tem um lugar para todos nós. E Ele não faz acepções de pessoa. Ele te ama do jeitinho que você é. Segunda coisa que eu tenho que entender deste livro, que me salta os olhos, é fidelidade e lealdade. Uma era fiel a Deus, fiel a Noemi. A outra era leal a mim. Mas pastor, é a mesma coisa? Não são sinônimos? O problema é que muitas vezes nós pensamos que as coisas são tenorex. Parece, mas não é. É a mesma coisa que estou com raiva e irado. Parece? Parece. Mas são duas coisas totalmente diferentes. Fidelidade. Eu sou fiel àquela pessoa enquanto eu estou vindo. Enquanto eu estou em contrato de fidelidade. Mas não quer dizer que lá fora eu sou fiel a ela. Eu posso ter qualquer outra coisa. Fidelidade é fiel a um contrato, a uma palavra. Mas lealdade é muito mais do que isso. Envolve valores, envolve honra, envolve cumplicidade. Fidelidade, cumprimento de acordo, promessas e obrigações. Lealdade é algo espontâneo, uma escolha que é um envolvimento mútuo entre duas pessoas. Fidelidade, cumprimento de obrigações, enquanto lealdade é um compromisso mais profundo, baseado em valores, propósitos e compartilhamentos de corações. O que aprendo com essa distância, com o olhar para Noemi? O que eu aprendo quando eu paro para olhar para Noemi? Aí eu volto para Noemi. Eu quero fazer uma analogia entre Noemi e Ruth para nós entendermos. Pelo olhar de Noemi. Noemi, ela sai da sua terra, da casa da bênção, casa de fartura, casa da alegria. E talvez ela saísse assim. Diabo, gente, estou indo para Moab. Olha, vai dar tudo certo. Alegre e feliz. Ninguém sai de um lugar triste. Que sai achando que o outro lugar é melhor. Que o outro campo é melhor. Que o outro emprego é melhor. Que a outra igreja é melhor. Que o outro... Não é assim? As pessoas acabam o casamento pensando que o outro casamento será melhor. Que a outra pessoa será melhor. Que a outra mulher será melhor. Não é assim? Esquece que aquela já conhece tudo. Os defeitos todos. É que nem quando você trata de carro. Pô, mas você vai começar tudo de novo. Aonde Deus te colocou é onde Deus vai te dar graça. Mas Noemi, ela desce. Ela desce com o seu esposo. Ela desce alegre da casa da bênção e vai para onde? Para a casa da maldição. E quando ela chega na casa da maldição, os primeiros anos, gente, é tudo alegria. Tudo é festa. Lá tem comida. Mas a comida é cara. Lá tem festa. Mas a festa é cara. Lá tem luz. Mas cortam a luz. No início é tudo maravilhoso. É o que nós mais vemos nos jornais. Poxa, meu casamento, eu larguei meu marido, tudo isso, para viver com fulano, tudo era festa.
olha como está roxo. Olha como está assim, minha vida como está horrível. Pô, mas tu estava bem com o teu esposo, bem na tua casa. Eu fui iludido, eu desci. Achei que era melhor. E muitos outros exemplos nós poderíamos dar. Porém, Noemi, ela desceu. Ela desceu. Só que agora começam as coisas realmente a acontecer. Se a primeira coisa acontece, seu marido morre. E aí, como ela se vê sem o esposo, a dor de perder alguém amado, de ter que lidar com os 2 filhos, numa cidade estranha, uma cidade diferente onde não tem parentela, não tem ninguém. No verso 15, qual é o verso 15, por favor? Aleluia. Veja. Não, deixa eu continuar aí. Eu quero chegar a esse ponto ainda. Mas quando Noemi, ela pensa que as coisas estão ruins, o filho, esposo de Ruth morre. Caramba, que terrível o marido por doença. O esposo de Ruth pega a mesma enfermidade. E poucos dias morre. Agora eles vão ficar com um. E agora? Poucos dias passam e o outro morre também. Imagina o coração dessa mulher. Perdendo os 2 filhos, perdendo o marido. O que vão falar para Deus? Deus me amaldiçoou. Eu desci com meu esposo, tudo ia bem, meus filhos se casaram, vamos construir um lar, uma casa grande, no final do ano, no Natal, eu vou ter aquela vida grandona, cheia de crianças correndo. Era o sonho da mulher. Eles ficaram ali quase aproximadamente 10 anos. Eu vou ter criança brincando, criança correndo, e nem perdido, não para. Mas ali aquela briga todo dia. E agora? Estou aqui sozinho. Estou aqui sem esposo. Eu estou aqui sem filhos. E para completar, estou com 2 noras que não falam praticamente o mesmo credo comigo. Talvez essa mulher, quando a gente para nesse exato momento, aí a gente faz uma analogia com Jó. Caramba, que sofrimento é esse? Mas só que ela poderia ter pedido a morte. Mas era um processo no qual ela tinha que passar. E ela não entendeu esse processo. Só que uma coisa linda eu vejo nisso. Pastor, como que você pode ver uma coisa linda nisso aí? Aí eu vou dizer a coisa linda que eu vejo nisso aí. Primeiro, as duas noras dela não queriam deixar. As 2 noras dela sabiam e conheciam o Deus de Israel, o Deus da casa da bênção. Ela mesmo lá, triste, amargurada, com a alma ferida, com a alma machucada, ela testemunhava do amor de Deus, ao ponto das suas noras conhecerem ao Deus verdadeiro. E olha que lá de Moabitas eles adoravam diversos deuses. Era uma cidade pagã, incrédula. Mas na casa de Noemi se pregava o Deus único e verdadeiro, o Deus de Jeová. Jeová, aquele que vence, o baluarte, a bandeira. E a bandeira que estava lá era a bandeira de Jeová. Só que quando ela se depara na sua tristeza, na sua angústia, na sua dor, talvez você esteja assim muitas vezes, em um lugar que você não deveria estar, fazendo algo que você não deveria estar fazendo, que Deus não mandou, que Deus não colocou, e você está lá, triste. Ela começou a lembrar da casa da bênção. Ela começou a lembrar das alegrias, de quando ela festejava, de quando as amigas abraçavam, de quando eles compartilhavam da mesa
pão. E ela começou a ouvir histórias que em Belém Deus estava prosperando a cidade. Deus estava abençoando o povo. E ela para e fala assim: eu vou voltar. Eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia antes, a compartilhar da mesa. Uma palavra profética para você, meu irmão. Minha irmã, volte em Botadeira. Saia dos moabitas, no meio desse mundão. Encha teu pensamento com as coisas da bênção, enquanto a terra. Porque lá em Moabe é a casa da morte. Você pode estar pensando que está feliz. Olha, eu estou curtindo coisas novas. Está cada vez mais se prendendo. É como uma teia de aranha que vai te enrolando, te enrolando, te enrolando, te enrolando. Quando você menos perceber, você não sai mais. Está presa. Quebra essa teia de aranha em nome de Jesus Cristo. Uma palavra profética para você nessa noite. Só que Noemi, ela nesse exato momento ela para e fala assim: é hora de voltar. Ela chama as duas noras e fala assim: meus amores, minhas amadas, vocês são pessoas que eu amo demais, parte da minha família, parte do meu corpo, parte do meu coração. Vocês foram tudo que Deus deixou para mim, que me resta. Mas eu não posso, eu não tenho nada mais para oferecer a vocês. Eu não posso mais gerar filhos. E mesmo que eu gerasse nesse exato momento um filho, até que se tornar de idade adulta, vocês seriam idosas. Vocês são novas ainda. Você ainda pode construir famílias. 15. Aí diz assim: veja, disse Noemi a sua cunhada, a órfã, ela até chegou no caminho, até foi. Mas só que a órfã, que também era moabita, ela chega e fala assim: pô, mas uma cidade que eu não conheço, um povo que eu não conheço, um Deus que eu nunca idolatrei. Eu só conheço o Deus de Noemi, mas não conheço o Deus verdadeiro. Nem sempre aquele que começa contigo uma jornada vai acabar. Nem sempre aquele que te chama de amigo vai até o final contigo. No meio do caminho ele vai te abandonar. Nem sempre aquele que começou a boa obra, ele vai chegar no final com você. Uma mulher que sai da casa do pão, Belém, em obediência ao sacerdote da casa. Essa era a Noemi. E elas, sem esperança, tudo elas estavam nas mãos do Senhor. Então Noemi, ela sai da casa da bênção, vai para a terra da maldição, fica 10 anos, perde tudo, mas mesmo assim ela testemunha do amor de Deus. Órfão não consegue chegar à profundidade desses testemunhos. Mas Noemi, mesmo com o coração triste, ela não deixa ser contaminada com as maldições dos moabitas. No verso 11, Órfão retorna. Porém, no verso 16, Ruth, ela nos dá uma lição maravilhosa. Órfão vai, dá um beijo em Ruth, dá um beijo em Ruth, dá um beijo em Noemi e vai. Ela retorna. Noemi, ela se entristece, mas libera a nora. E olha para a casa da Ruth e fala: Ruth, vai também. Aproveita que tua cunhada foi, vai também.
Me deixa aqui, me deixa morrer, me deixa solitária, me deixa com as minhas mágoas. Só que Ruth, ela nos surpreende. E surpreende o coração de Deus também. Pelo que diz Noemi, eis que tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu, após a tua cunhada. Verso 16. Respondeu, porém, Ruth. Gente, que palavra maravilhosa. Não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E aonde quer que pousares, eu ali também pousarei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Sabe o que é isso, gente? É testemunho de vida. Sabe o que é isso? É você ganhar aquela aula, não com palavras, mas com testemunho de vida. Aquela mulher, Ruth, ela viu todo o sofrimento da sua sogra. E olha que poucas pessoas gostam de sogra. Poucos. Toda parte das mulheres tem problema com sogra. É isso? É o que eu mais vejo. Ainda bem que minha esposa não tem problema com a sogra, né? Com a sogra, né? A sogra é maravilhosa, a sogra dela. Minha mãe, né? Mas vamos lá, gente. Então, outra palavra profética, queridos. Retorne à casa do Pai. Retorne à casa de Deus. Retorne a Belém. Largue as coisas do mundo. Largue o jeitinho do mundo. Só que, no verso 19, ela começa a fazer o quê? Ela começa a retornar. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. Quando elas chegaram na porta da cidade, todo mundo chega e fala assim: caramba, essa não é Noemi? Aquela que saiu com o seu esposo, aquela que saiu com os seus filhos, aquela que estava se acenando, olha, gente, eu estou indo embora. Gente, olha, eu estou indo, hein? Aquela que vai ter festa, olha, eu estou indo. Só que quando ela volta, gente, primeiro que ela não queria voltar, porque ela sabia a dor de voltar. O comentário das pessoas. As pessoas iriam apontar. Ela teria que falar sobre o marido, ia doer. Ia ter que falar sobre os filhos, iria doer. E cada um de nós aceitamos ou vivemos a dor do luto de uma forma. O luto é diferente para cada pessoa. Diferente. Talvez você não volte, as pessoas não voltam para o Senhor, não voltam para Belém porque tem medo do que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Eu abandonei tudo, eu abandonei ministério, eu abandonei casa, eu abandonei departamento, eu abandonei minha criança, eu abandonei milhões de coisas para ir para lá, para o mundo, para ir para um outro lugar. E agora eu volto. Como que vão me receber? Só que aquele povo, aquele povo, quando ele olha para Ruth, ele fez festa. Ruth! É Ruth, não, é Ruth mesmo, não. É Ruth sim, olha lá, Ruth! Caramba, minha amiga! As pessoas começam a fazer festa. A cidade começa a ter alegria. Porém, outros começaram a falar também. Nossa, ela não saiu do marido, cadê o marido? Estou vendo. Cadê o esposo? Cadê os netinhos? Mas só que quando Ruth ela chega, ela fala assim para todos: olha, não quero que me chamem de nada. Talvez como as pessoas chegam, ó, eu não quero nada, eu quero ficar só aqui quietinha no banco. Eu não quero fazer nada, eu quero só ouvir. Eu não quero fazer nada, eu quero ficar só aqui, sendo como se ninguém estivesse me vendo. Oh Deus.
É processo. É processo. Talvez Ruth, ela não entenda, mas Noemi lá na frente ela vai entender que era um processo dela ter ido para Moabe, trazer Ruth, para que Ruth ela fosse da linhagem de Davi. Era um processo. Talvez você não entenda o teu processo. Talvez você ache que não tem jeito, não tem solução. Mas esse processo que você está vivendo é porque tem algo lá na frente que vai acontecer. Mas para isso acontecer, você tem que passar por esse processo. E é um processo de Deus. Às vezes um processo doloroso. Mas uma coisa eu sei: não saia de Belém. Não saia da casa da promessa. E ele continua no verso 20. No verso 20 diz assim: porém ela lhe dizia: não me chame de mais Noemi. Eu estou amarga, eu estou triste, eu estou vazia. Porém cheia, partiu. Porém vazia, o Senhor me fez retornar. E muitas vezes nós estamos assim, nos sentindo vazios. E digo para você nessa noite, mais uma vez profeticamente: se você está nesse mesmo quadro de Noemi, glória a Deus por isso. Porque você está vazio. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer te encher, sabe? O Espírito de Deus quer te encher com glória, com graça, com alegria, com vitória, com ousadia, com intrepidez. Quer mudar a tua história. E é isso que acontece. E aonde quero chegar? No verso 22. Verso 22 diz assim: assim Noemi voltou. Eu poderia falar assim: assim hoje Edson voltou. E com ela Ruth, a Moabita. E com ela a promessa. E com ela o futuro. E com ela aquela que seria mãe na linhagem do rei Davi. Naquela que seria mãe na linhagem de Jesus. Talvez você não entenda, mas talvez você foi lá fora buscar apenas uma única pessoa. Falar para Deus de uma única pessoa. Mas é hora de você voltar. É hora de você trazer o molho da tua bênção. O molho da tua bênção está aí. Qual o molho da tua bênção? E ele continua. E a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega, no princípio da colheita. Deus está te trazendo para algo novo essa noite. Deus está te trazendo para o início de uma nova história. E como da mesma forma que nesse capítulo, esse livro tem 4 capítulos, essa noite está virando um capítulo da história. Ele te traz para Belém. E ele fala assim: ó, a partir de agora começa uma nova história. Noemi voltou, Ruth voltou. Vamos começar uma nova história. Mas só que uma história não mais de Moabe, mas uma história na casa do Pai, na casa da bênção. Porque Noemi está vazia e Ruth está cheia de esperança. Noemi estava triste, mas Ruth está cheia de alegria. Noemi está ali cabisbaixa, mas Ruth está cheia de graça. Enquanto Noemi está dormindo, Ruth mudou a história. Ruth levanta. Ruth vai para o campo colher espigas. Ruth vai para o campo fazer a obra. Ruth vai para o campo
apresenta a Noemi, o resgatador de Ruth. Eu quero fazer uma profecia nessa noite. Deus, feche os teus olhos. Deus irá trazer pessoas de longe para te abençoar. Deus vai trazer pessoas de longe para te resgatar os teus sonhos. Deus vai trazer pessoas de longe para te abençoar naquilo que você tanto almeja. Deus vai te surpreender ainda este ano com o resgatador. Glória a Deus por isso. E é tão interessante, quando nós lemos o capítulo 3, no verso 1 a 5, lê para mim, por favor, pastor. Começa a virar as mesas. Depois disse Noemi, sua sogra: minha filha, não te hei de buscar descanso, para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz, concuda de moças estiveste da nossa parentela? Eis que esta noite ele vai doeirar e cevada na ilha. Levanta-te, pois, unge-te, veste os teus melhores vestidos e desce a ilha. Porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele se deitar, notarás o lugar em que deitar. Então entrarás, descobrirás os pés e deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Até aí. É tão interessante. Ruth, por ter chegado lá, Ruth tem que tornar uma mulher da rua, uma mulher da vida, de outra estrangeira. Mas uma coisa eu te digo nessa noite: obedecer é o melhor segredo da vitória. Você quer ser vitorioso? Obedeça aos seus líderes. Obedeça àquele que tem conhecimento de causa. E é tão interessante quando Noemi fala isso para Ruth: olha, Ruth, você vai fazer isso porque Boaz é um homem de Deus. Ele não vai fazer nada por você, mas ele é um dos resgatadores, uns que tem compromisso de resgatar a tua família, a família da tua parentela. Ele é meu parente. Só que Boaz não era o primeiro, era o segundo resgatador. E eu não quero entrar nesse mérito, mas Boaz, ele procura o outro resgatador não quer, e Boaz vai resgatar Ruth. Mas só que é interessante que Boaz, quando está querendo conversar com Ruth, ele fala assim, no verso 10, ele disse: bendito sejas tu, Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que primeiro, pois a voz de nenhum jovem foste, quer pobre ou rico. Eu entendo que ela era uma mulher bonita. Ela poderia ter ido atrás de um jovem, de um rico, teria ganhado a sua vida de outras formas, mas ela obedeceu à orientação de Noemi e foi abençoada. Chega uma hora na nossa vida, queridos, quando nós somos obedientes a Deus, ou melhor, fica igual, batendo cabeça. Nem tudo que brilha, uma coisa que eu aprendi nesse livro também, nem tudo que brilha é luz, ouro. Confie na luz de Cristo. Essa luz não vai te levar para trevas. Ruth obedeceu e viu a vitória. E o pouco com Deus é muito. Noemi
ela é vitoriosa. Porque Noemi, no final, ela vê os netos, ela se alegra, ela festeja, e ela entende que tudo que ela passou é um processo de Deus. Pena que Noemi, ela não sabe que o seu processo, hoje, 2025, nós estamos falando dele. Porque Noemi não sabe que hoje, aquelas lágrimas, das tristezas, as angústias que Noemi vivenciou, até hoje nós estamos falando. Porque Ruth é uma das mães de Jesus. Moabita. Não tinha origem pura. E por isso que eu digo para mim e para você nessa noite: Deus, Ele te ama. Não saia de onde você está sem a direção de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. E a recompensa de Deus sempre será maior do que a recompensa de Moab. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de que você entendesse essa noite que é hora de sair e voltar para a casa da bênção. Largar essa tristeza, essa dor, essa angústia, sei lá o que te prende, e tomar posse das bênçãos de Deus. Eu não sei se nesses personagens que nós falamos, Elimelec, seus filhos, Noemi, Ruth, eu não sei quem você se enquadra ali, mas eu sei de uma coisa: Jesus, Ele te ama do jeitinho que você é. Curve suas cabeças. Senhor, a tua mensagem foi pregada esta noite. Tu podes tocar, se quiseres, em cada um. Quantos saíram estão retornando? Quantos ainda se encontram presos, Pai, na terra da perdição? Quantos estão morrendo na terra da perdição? Muitas vezes nós, ó Deus, por uma palavra que achamos que é uma palavra boa, ou talvez ruim, largamos a casa da bênção, a casa do pão, e descemos. Não descemos aos teus pés, mas descemos para o mundo, descemos de degraus, na ânsia de estarmos fazendo algo melhor. Mas na verdade, Senhor, estamos sendo enganados mais uma vez pelo mundo. Nessa noite, ó Deus, podemos te enxergar à luz de Cristo, a casa da bênção, a casa que nos alimenta, a casa que nos guarda, que nos faz feliz, e dizermos, Senhor, eu voltei. Ou talvez sejamos como Ruth: o teu Deus é o meu Deus. Senhor, eu não sei o que os meus irmãos estão vivenciando, mas sei, ó Deus, que tu nos ama demais. E como foi dito essa noite, desde o começo dessa reunião, que o próprio amor nos amou. Muito obrigado por este amor, Senhor. E pode invadir, e pode trocar, e mudar o capítulo de muitas pessoas nessa noite, em nome de Jesus. E graças a Deus. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, irmão. Tá bom? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Depois dessa palavra que foi ministrada ao nosso coração, nós vamos estar encerrando esse ato de culto, querendo te lembrar que segunda-feira
nós temos nossa aula de música, nosso curso teológico. Quarta-feira nós temos nossa quarta profética. Sexta-feira nós temos nosso ciclo de oração com a campanha Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E domingo nós temos o nosso culto evangelístico para a glória de Deus. Amém? Coloque-se de pé, está orando, está encerrando esse ato de culto para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de poder e glória, graça e majestade, queremos te agradecer uma vez mais, Senhor, por mais estarmos aqui uma vez te agradando, te adorando, te enaltecendo na beleza da tua santidade, que tu possa ter recebido, Senhor, o nosso culto, Senhor, que foi um culto racional a ti, que tu possa ter recebido, Senhor, as canções que foram entoadas, Senhor, que tu possa ter, que essa palavra ministrada possa entrar em nossos corações, produzir frutos excelentes para a tua glória. Nos dá uma semana, Senhor, repleta de unção, de glória e de mover do teu Espírito. Uma segunda abençoada, uma terça de vitória, uma quarta profética, uma quinta abençoada, uma sexta, Senhor, de oração, um sábado de vitória, para um domingo, Senhor, estarmos aqui te adorando uma vez mais, Senhor, porque, Senhor, nós decretamos, Senhor, que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Então seja conosco, Senhor, nos guarda no trajeto de volta para o nosso lar. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui na nave, com todo o povo de Deus na face da terra, e todos dizem amém. Porque eu e você fazemos parte família, com muitos filhos, para a glória de Deus Pai. Aperte a mão do teu irmão e declare uma semana de vitória para ele, em nome de Jesus. Amém?